Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos também, que eu sei que aqui nesse nosso bate-papo a gente vai estar encontrando revendedoras, revendedores, então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quero que comentem aí, tá? Tô de olho em todos os comentários aqui, me conta, né, de qual cidade você está falando, qual estado você está falando, vamos ver quem que vai ganhar, quem que vai ser a maioria que vai estar aqui com a gente. Tem alguém aí de Minas Gerais? Tem alguém do Rio Grande do Sul? Tem alguém de Santa Catarina, da Bahia? Vai me contando aí de onde vocês estão falando. Fabi Santana, boa noite, Fabi, seja muito bem-vinda. Lucas Endel, tá falando de Valença. Ó, a Suelen Silva, tô falando de Ó, a Suelen tá falando de Minas. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Joana Machado, Sara tá falando de Belo Horizonte. Sou apaixonada em Belo Horizonte, hein? Gosto demais. Bastante gente do Rio Grande do Sul. Três Rios, no Rio de Janeiro. Tem gente de Manaus aqui também. Serra, Espírito Santo. Alessandra de Campina Grande, Paraíba. Vitória do Espírito Santo. Que legal. Vamos entrando aí. Vai ser uma alegria poder compartilhar conhecimento com vocês. Vai ser uma alegria muito grande poder falar sobre algo que é a minha paixão. Eu sou um apaixonado por vendas. Eu digo que a venda ela está no meu DNA. Eu brinco que eu quero vender até o último minuto da minha vida. A partir do momento que você domina a arte de vender, você aprende a amar essa profissão. Eu estou falando com alguém aqui que é apaixonado por vendas. Me conte aqui, há quanto tempo que você vende? O que você está achando dessa experiência? Ó, vim pela Mônica, Florescer Joias, que legal. Piedade Interior, tá pertinho. Eu tô falando aqui de Limeira, tá? Sou Virtuosa Becker, Gabriele, seja muito bem-vinda. Ó, a Mayara falou, pelo jeito é apaixonada aí também. A Ingrid já faz mais de um ano, mais de 10 anos trabalhando com vendas, que legal, que alegria, gente. É uma satisfação muito grande estar conectado com vocês. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque falar sobre vendas também faz parte do meu propósito de vida. Falar de vendas é algo que faz eu me sentir cumprindo a minha missão como ser humano aqui na Terra. Afinal, ter aprendido a vender mudou a minha história. O fato de eu ter aprendido a vender mudou a minha história. Eu tenho certeza que mudarão também as histórias das próximas gerações que vão vir. Então, eu sou muito grato por poder falar desse assunto. E no nosso bate-papo de hoje, eu garanto que você vai sair dele ainda mais preparada e preparado para poder ter resultado. E eu já quero começar falando algo para vocês. Vender não é um dom. Vender é uma habilidade que você desenvolve, tá? Vender são processos. Quando você aprende a cumprir e seguir processos, você vai ter muito resultado na venda. E a gente vai estar falando muito sobre isso também. Existe um outro jargão que eu carrego, que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. E eu vou provar para vocês no nosso bate-papo de hoje que realmente as vendas, elas têm a facilidade de fazer com que você prospere de uma maneira mais rápida. E quando eu digo prosperar, vai muito além de bens materiais, tá? Então, nesse nosso bate-papo, a gente vai estar falando sobre isso aí. Ó, Tainara tá falando aí de Valença, então bora aprender a vender mais. É isso aí, gente. Vamos direto ao ponto, porque nós temos bastante assunto aqui para poder conversar. A gente tem muita coisa legal que eu quero trazer aqui para vocês. Quando eu falo sobre vendas, a primeira questão que nós temos que levar, né, ao pé da letra e ter convicção que vender é mentalidade. Você precisa desenvolver a sua mentalidade para o mundo das vendas. A gente diz, né, dentro desse meio comercial, o mindset de vendas. O mindset de vendas nada mais é do que a mentalidade. Quando você tem uma mentalidade pronta, você tem mais resultados. A mentalidade, ela te dá o poder de conseguir chegar com mais segurança na sua possível cliente. Uma mentalidade de crescimento vai fazer com que você gere credibilidade para sua cliente. Então, o mindset de vendas, a mentalidade de vendas, ela vai fazer com que você viva um nível diferente, né, no mundo comercial. É isso que você quer? Você busca nas vendas reescrever a sua história? Você busca na venda a realização dos seus sonhos? Se sim, você está no lugar certo. Eu sempre digo que todas vocês, né, e você também que trabalha aí com revenda de semijoias, você deve encarar isso como um empreendimento. Você é um empreendedor, você é uma empreendedora no segmento de semijoias. Ah, sou uma revendedora, sou um revendedor, legal. Mas você tem que se posicionar como um empreendedor e como uma empreendedora. Afinal, você é. Entregam para você um mostruário cheio
né, de acessórios, o que você precisa fazer? Captar clientes, você precisa divulgar o seu trabalho, você precisa fazer a gestão do seu caixa. Então, todos os atributos que um empreendedor precisa desenvolver, você também precisa desenvolver. E de verdade, encare a Semijoia como um canal de transformação na sua história. Quando você enxergar a Semijoia dessa maneira, o seu jogo vai ser diferente. Então, não encare apenas como uma renda extra, como uma renda complementar. Olhe para as semijoias, olhe para o seu mostruário, para a sua maleta e veja ali diversas oportunidades. Afinal, você está empreendendo com o CNPJ do outro, você está empreendendo com o know-how do outro. Eu não consigo ver nada mais inteligente do que você trabalhar com semijoias no consignado. Afinal, você não precisa investir nada, você recebe conhecimento de maneira gratuita, trabalha com o conhecimento da outra pessoa e consegue ganhar comissões muito boas. Então, é um negócio extremamente inteligente e extremamente lucrativo. Mas você precisa acreditar nisso. Você é a primeira pessoa que precisa acreditar. Gente, eu vou estar falando para vocês aqui hoje, um pouco antes da gente estar entrando, né, no nosso tema principal, onde eu vou estar falando aí sobre mentalidade de crescimento e sobre mentalidade fixa. Eu quero contar um pouquinho sobre a minha história. E eu estou fazendo isso de maneira intencional, tá? Isso se chama storytelling. Essa é uma outra técnica que você precisa usar no seu dia a dia. Histórias conectam, histórias quebram barreiras para que você consiga se conectar com a outra pessoa que está do outro lado. Então, aprenda a contar história. Os maiores vendedores que eu já conheci, os maiores vendedores que eu tive a oportunidade de me conectar, são grandes contadores de histórias. Se você ainda não leu nada sobre storytelling, busque sobre isso. A arte de contar histórias para poder vender mais. Então, eu vou contar para vocês um pouco aqui da minha história, vou falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória e no final desse nosso bate-papo, eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar para você que vender é sim o caminho mais curto para a prosperidade, tá? O dia que me tornei vendedor. Esse sou eu, na minha cidade, em Camanducaia, Minas Gerais. Não sei quantas pessoas aqui que já ouviram falar em Camanducaia, é uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes. Esse sou eu com aproximadamente ali 8 anos de idade. Quando que eu me tornei vendedor? O meu pai trabalha com vendas, a minha mãe sempre trabalhou com vendas, mas nunca me incentivaram. Bruno, você precisa ser um vendedor. Vender é uma profissão legal. Nunca tive isso dentro de casa. Mas, Bruno, como que você começou a vender? Eu me recordo que quando eu tinha mais ou menos ali 8 anos de idade, eu cheguei até o meu pai. O meu pai, ele é um sujeito, como a gente diz lá em Minas, bruto, rústico e sistemático. É um homem de pouquíssimas palavras. Eu cheguei e falei, ô pai, me dá um dinheiro. E a resposta que o meu pai deu foi capaz de mudar toda a minha trajetória. O meu pai, ele me disse, ô filho, se você quer dinheiro, vá trabalhar. Como um bom filho, eu ouvi o conselho do meu pai e naquele dia nasceu um vendedor. Eu saía de casa em casa, vendendo geladinho. Eu batia na porta das casas, oferecia, eu falava, você quer comprar um geladinho? Tem geladinho de fruta, tem geladinho de leite, leite da vaca, fruta, é fruta natural, não é nada de saquinho. E ali eu comecei a desenvolver o arroz de Guimarães. Amo Camanducaia, que legal. Algumas pessoas aí conhecem Camanducaia, que bacana. Uma cidade bem pequenininha. E ali, gente, eu comecei a entender o poder das vendas na minha vida. Obviamente que de maneira inconsciente, né? Eu não fazia aquilo de uma maneira consciente, vender é muito legal. Não, todas as vezes que eu saía de casa, né, e trazia ali alguns recursos e conseguia comprar algumas coisinhas que eu tinha vontade de ter, aquilo foi fazendo com que eu entendesse mais o poder das vendas na minha vida. E eu nunca mais parei de vender. Continuei vendendo na minha adolescência. Eu lembro que eu já vendi alface, já vendi canudo de doce de leite, que lá em Minas tem muito. Eu digo que eu nunca mais parei de vender. Desde que eu ouvi aquele conselho do meu pai, né, eu não parei mais. Me recordo que no período da escola, pelo fato, né, de já ter uma habilidade ali de comunicação, de saber vender, eu sempre vendia, né, para as minhas colegas ali, para os meus colegas, algumas artes que eu queria fazer. E às vezes o professor, a diretora daquela escola, ela não conseguia enxergar aquilo como algo bom. Pelo contrário, eu me recordo de uma vez que, no meio de todos os outros alunos, a diretora daquela escola chegou e falou, Bruno, você é um grande líder negativo. Dificilmente você vai dar alguém na vida. Me recordo de uma outra professora que disse, Bruno, seu caso é caso de cadeira elétrica. E por que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque a venda, ela tem o poder
de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. A semijoia, ela tem o poder de fazer com que você, talvez eu estou falando aqui com algumas pessoas improváveis, que tenham ouvido coisas na sua infância que às vezes te bloqueiam até hoje, tá? Então guarde isso no seu coração. A semijoia, ela tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Você acredita nisso? Você acredita que a semijoia, ela tem o poder de fazer com que você viva coisas que você nunca imaginou? Eu quero que você comente aqui, tá? Comente que eu tô lendo todos os comentários. E lembre-se, mentalidade é muito importante. Tudo que você coloca para fora, tudo que você joga para o universo traz para você novamente. Então, o primeiro passo é você acreditar. Você precisa acreditar que a semijoia pode transformar a sua vida. Eu acreditei que as vendas poderiam mudar a minha vida. E eu vou continuar aqui contando a minha história para vocês. Algo também que eu senti no coração, quero compartilhar com vocês. Eu nunca havia comentado isso. O meu pai, como eu disse, é um sujeito muito rústico, muito bruto. E a maneira como ele recebeu a educação dele, ele passou tanto a mim quanto ao meu irmão. Eu me recordo que por muitas vezes o meu pai, né, ele dizia, você e seu irmão, desculpa o termo, são dois bostas. Vocês nunca vão dar homem na vida. E eu acredito que o meu pai nunca falou isso por maldade, sabe? Eu não acredito que o meu pai ele dizia isso com o intuito de nos machucar, com o intuito de nos ferir. Eu acredito que ele dizia isso porque foi a educação que ele recebeu e era a educação que ele me passava. Muitas vezes ele disse, se vocês não estão felizes, né, aqui dentro de casa, pega as suas coisas e suma daqui. E eu nunca levei aquilo para o lado mal, sabe? Eu digo que você que está me assistindo aqui, tenho certeza que você já deve ter ouvido, às vezes até coisas piores do que eu ouvi. Mas como que você canalizou isso e como que você está canalizando? Você está levando isso para o lado positivo ou para o lado negativo? Sabe o que eu tinha no meu inconsciente, que depois eu e meu irmão, a gente começou a fazer esse exercício, que a gente amava tanto o nosso pai, e a gente tinha ele, né, como exemplo, que a gente entendeu aquilo como uma maneira de quê? De provar para o meu pai que nós daríamos alguém na vida. E por que eu estou falando isso? Aos 17 anos, afinal, ele sempre disse, né? Ô Bruno e Jorge, se você não está feliz aqui em casa, suma daqui. Aos 17 anos, surgiu, né, uma oportunidade, tanto para mim quanto para o meu irmão, da gente sair de Minas com o objetivo de ir vender livros de porta em porta no Rio Grande do Sul. Essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, no lado esquerdo de vocês, uma foto que eu estou de verde e com 2 livros na mão, essa cidade, né, que eu estava era Caxias do Sul. Eu e meu irmão, nós fomos para Caxias do Sul para poder vender livros de porta em porta. Talvez você que está me assistindo aqui já tenha recebido visitas de alguns estudantes que também trabalhavam, né, vendendo livros de porta em porta. Por que a gente fazia isso? Com o objetivo de conseguir uma bolsa de estudos e começar a nossa faculdade. E foi uma experiência incrível, tanto para mim quanto para o meu irmão, extremamente desafiador. E por que hoje eu me sinto preparado para poder auxiliar vocês? Porque eu sempre tive algo na minha cabeça, que quanto mais conhecimento eu buscasse, mais chances eu teria de ter sucesso. E o que aconteceu? A partir desse dia eu comecei a estudar muito. E eu, durante muito tempo da minha vida, eu vendi livros de porta em porta. E isso me gabarita hoje para poder estar falando com vocês. Afinal, eu sei qual é a dor que vocês passam. Gisele Ferreira, eu sei quais são as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. Brenda Araújo, eu também sei qual é o caminho que você deve seguir para poder ter mais resultados no segmento da semijoia. Isso é o quê? É venda direta. O que é a venda direta? Alguém aí sabe a diferença da venda direta para a venda no varejo? Qual que é a diferença? Eu vou explicar aqui para vocês. A venda direta é o que vocês fazem. Vocês vão em busca dos clientes de vocês. Vocês não ficam esperando o cliente vir até você. Você vai em busca da sua cliente. Isso é muito legal. Por quê? Porque você não fica esperando a coisa acontecer. Você não fica dependendo de fatores externos para você poder ter resultado. E quando é a venda no varejo? É o quê? É quando você tem vamos falar, tem um comércio, tem uma loja própria, e você fica esperando o cliente vir até você. Isso é a venda no varejo. E a venda direta é o que vocês fazem e é o que eu fiz durante muito tempo da minha vida, que é ir em busca do cliente. E foi uma escola incrível. E durante esse tempo eu li muitos livros, fiz muitos cursos e, modéstia à parte, eu me tornei um dos maiores vendedores de livros do Brasil. Um dos maiores vendedores de livros do Brasil. Essa foto aqui do lado direito sou eu em Harvard, né, em Boston, no estado de Massachusetts. Eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos, morar lá durante 6 meses,
porque eu venci uma disputa que aconteceu no Brasil com 40 mil estudantes. 40 mil estudantes, 20 foram selecionados, eu fiquei em terceiro lugar. Eu fui o terceiro estudante que mais vendeu livros no Brasil e, com isso, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, estudar o inglês e também vender livros, né, de porta em porta para a comunidade brasileira que reside nos Estados Unidos. Bruno, mas por que você está contando essa história? Porque eu quero mostrar para você. Vocês se recordam que eu disse no começo desse nosso bate-papo? Que a minha diretora, ela disse que eu era um grande líder negativo e que dificilmente eu daria alguém na vida? Você lembra que aquela outra professora me disse que o meu caso era caso de cadeira elétrica? Você lembra que o meu pai me disse várias vezes que dificilmente eu daria alguém na vida? E agora eu estou mostrando para vocês que a venda, ela tem o poder de fazer com que você viva coisas extraordinárias na sua vida. Mas para isso, o que você precisa fazer? É pagar o preço. Para isso, você precisa buscar conhecimento. Por que nós estamos aqui agora com 708 pessoas? São pessoas que estão buscando conhecimento, que estão buscando fazer algo diferente. Essas duas fotos aqui embaixo, né, a do canto esquerdo sou eu vendendo livros no semáforo, vendi livros por muito tempo no semáforo, eu abordava os carros, fazia ali uma pequena oferta, era muito legal. Eu chegava no carro e falava, tudo bem, meu nome é Bruno, eu sou um estudante universitário e a gente está fazendo um trabalho da nossa faculdade. Eu vou deixar esse livro contigo. Esse livro ele fala sobre como fugir do estresse e também como administrar melhor o seu tempo. E o que é legal? Através desse livro, eu consigo realizar o meu sonho, que é poder pagar a minha faculdade. Ele não tem preço, é o valor do seu coração. Geralmente, pessoas que já lutaram na vida, sabem o quanto é difícil, são pessoas que valorizam e nos ajudam. Esse livro já é teu. Veja um valor e eu vou ficar muito feliz. Vender é isso, gente, é entusiasmo, é sorriso no rosto, é conexão com a pessoa que está do outro lado. Então, gente, de verdade, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, anotem. Eu disse e nos vídeos, papel e caneta na mão. Você precisa anotar tudo isso e colocar em prática. Porque quem está falando aqui para vocês é um improvável, que tinha tudo para poder dar errado, mas descobriu nas vendas um meio para poder mudar de vida. Descobriu através das vendas que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. De vendedor para empreendedor. Consegui concluir a minha faculdade, paguei todos os meus estudos vendendo livros e decidi me tornar empreendedor. Isso daqui sou eu nos meus negócios. Eu abri aqui em Limeira, né, um dos maiores restaurantes de alimentação saudável aqui da nossa cidade. Tive muito sucesso nesse meu negócio. E sabe o que eu fazia dentro do meu restaurante? A todo tempo eu estava vendendo. Porque quando você se torna um vendedor, quando você domina essa habilidade, não é só venda de um produto, venda de um serviço. Você vende sonho. Quando você tem um colaborador, e eu estou falando aqui, tenho certeza que eu estou falando com muitas mulheres e com muitos homens que um dia terão o seu próprio negócio e liderarão pessoas. Você vai liderar pessoas. Muitas pessoas vão realizar sonhos através da sua vida. Se você acredita nisso, comenta ali no chat. Tá? Eu acredito que dentro desse nosso bate-papo existem muitas pessoas que vão liderar inúmeros colaboradores. E para isso você precisa dominar a habilidade de vender. Durante muito tempo, o que eu fiz? Eu vendi para os meus colaboradores o sonho. Um sonho de um futuro melhor, um sonho do crescimento do nosso negócio. Eu vendia também para minha família, porque você precisa vender o seu sonho para sua família. Porque a partir do momento que você vende o seu sonho para sua família, você tem o apoio deles. Então, até nisso você precisa saber vender. Eu vendia para os meus fornecedores, tá? Eu tinha que vender para os meus fornecedores. Eles precisavam acreditar em mim. Precisava vender para os meus clientes. Então, na verdade, eu só tinha um restaurante de fachada, porque eu estava ali vendendo. A todo momento eu estava vendendo. Depois eu abri lojas de produtos naturais, tá? Tive 5 lojas de produtos naturais a granel, que é vender castanha, vender tempero, e graças a Deus também fui muito bem sucedido. Eu digo que existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que em dados momentos a gente não entende o porquê. E no ano passado eu tive um ponto de inflexão muito grande na minha vida. Eu precisei vender todos os meus negócios. Eu vendi todos os meus negócios de uma maneira na qual eu não queria. Na verdade, foi usado um contrato que eu havia assinado de uma maneira premeditada, de uma maneira sem maldade, e a pessoa usou aquele contrato para poder comprar todas as minhas lojas. No momento foi um baque. Eu questionei muito a Deus, porque eu estava vivendo o meu ápice financeiro. Eu estava ganhando dinheiro, todos aqueles sonhos que eu tinha quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu estava realizando. E do dia para a noite, tudo se desmoronou.
entre aspas, quando você tem um Deus na sua vida, quando você faz as coisas da maneira correta e planta boas sementes, Deus ele está desenhando a sua história. E dentro, né, desse desenho vão acontecer coisas que talvez você não vai entender no primeiro momento, mas logo em seguida você vai entender. E sabe por que que aquele contrato precisou entrar em vigor? Porque hoje eu faço o que eu mais amo na minha vida. O que eu mais amo, que é fazer isso que eu estou fazendo com vocês, é falar sobre vendas. Eu também tenho um negócio no segmento de semijóias, eu também tenho revendedoras. E o que que eu faço hoje? Hoje eu capacito essas mulheres. Eu consigo colocar para fora o propósito e a missão que eu tenho dentro de mim, que é levantar novos vendedores. Eu tenho ouvido tantos relatos que eu falo que esses relatos não têm preço que pague. Você ouviu uma mulher falando que ela conseguiu dar entrada no seu apartamento através das semijóias. Eu ouço mulheres dizendo que às vezes estavam sofrendo de depressão e através das semijóias, através do nosso negócio, elas estão revivendo, elas estão renascendo, estão reescrevendo a sua história. Isso é muito gratificante. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com mulheres que têm passado por momentos extremamente difíceis e encontraram na empresa que vocês estão trabalhando hoje um motivo para poder recomeçar. Sabe o que eu quero dizer para você? Agarre essa oportunidade, valorize essas pessoas que acreditaram em você. Aproveite, de verdade, é um grande passo para que você também um dia consiga abrir o seu próprio negócio, para que você consiga realizar os seus sonhos. Aproveite essa oportunidade, dê o seu melhor, busque conhecimento. A venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Agora nós vamos partir, né, aqui para o nosso tema principal. Eu vou estar falando para vocês aqui agora um pouco sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, tá? Isso é muito importante. Eu vou estar ministrando com vocês 9 treinamentos. Esse é o primeiro de 9. Então nós teremos uma jornada, tá? E dentro dessa jornada nós vamos abordar todos os processos de venda, ou seja, abordagem, conexão com o cliente, quebra de objeção, fechamento, pós-venda. A gente vai estar trabalhando todas as etapas da venda para que ao final desses 9 treinamentos você se torne uma mestra na arte de vender e você se torne um mestre na arte de vender. Olha essa frase que está aqui atrás de mim, ó. Quem vende não depende. Eu carrego essa frase dentro do meu coração. Esse é o meu lema de vida também. O que é quem vende não depende? Você quer depender de governo, você quer depender, né, de patrão, você quer depender do seu pai, da sua mãe, do seu marido? Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você quer ter uma vida independente. Você quer ser o protagonista e a protagonista da sua vida. E a venda, ela te dá essa liberdade. A venda te dá esse poder de você não depender de ninguém. Obviamente, depender de Deus, depender, né, de inúmeros fatores, mas você entendeu o que eu quero falar. Quando você domina essa habilidade, você nunca mais fica sem dinheiro. A venda, ela tem esse poder, mas para isso você precisa aprender. E nesses 9 treinamentos que nós teremos aqui, eu estarei, né, trazendo para vocês todas as etapas da venda. Não perca nenhum treinamento, porque o investimento não foi barato. Para eu estar aqui falando para vocês, um investimento alto foi feito. Então aproveite essa oportunidade ao máximo. O primeiro tema que eu quero falar para vocês é sobre mentalidade, porque não combina grandes vendedores com mentalidade fixa, com a mentalidade, a não ser a mentalidade de crescimento. Você vai precisar dominar isso, você vai precisar desenvolver a sua mentalidade para que, de fato, você tenha muitos resultados. Quem aqui já ouviu falar sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento? Só me conta aqui nos comentários para que, né, eu saiba como que eu vou trazer esse assunto para vocês. Se maioria, né, Bruno, eu já sei, já ouvi falar sobre mentalidade fixa, já ouvi falar sobre mentalidade de crescimento, legal, eu vou aprofundar um pouco mais. Caso a grande maioria ainda não tenha ouvido, eu vou trazer de uma maneira mais, né, sucinta para que, de fato, vocês consigam, né, ter resultados aí. Ó, legal, eu não sei, nunca escutei falar, nunca ouvi. Perfeito, nunca ouvi, show de bola. Então, pelo que eu vi aí, a maioria não ouviu falar. Então, eu vou trazer de uma maneira bem prática para que vocês consigam entender. O que é a mentalidade fixa? Né, se fala muito aí fora sobre mindset. Mindset de vendas é um tema muito explorado. Mas, no português, é mentalidade fixa. A mentalidade fixa nada mais é do que a crença de que as habilidades e o sucesso dependem apenas de talento e não podem ser desenvolvidas.
O que mentalidade fixa, traduzindo, quer dizer? Quando a pessoa ela desenvolve uma mentalidade fixa, ela acredita que vender é um dom, ela acredita que empreender é um dom, ela acredita que se conectar com outras pessoas é um dom, ela entende que tudo isso são coisas que não são possíveis de serem desenvolvidas. Isso é mentalidade fixa. E hoje eu quero quebrar isso nesse nosso bate-papo. Eu quero que você saia daqui entendendo que tudo nessa vida é possível aprender, que tudo nessa vida é possível ser desenvolvido. E eu sou a prova viva disso, tá? Eu sempre tive dificuldade na minha infância de comunicação, eu sempre fui muito quietinho, eu sempre fui muito tímido, e eu desenvolvi essa habilidade. Eu estou falando com vocês, vocês conseguem perceber como que eu estou colocando a minha tonalidade de voz, a força que eu estou colocando para poder falar para vocês? Isso é o quê? Isso é algo que eu desenvolvi. Porque agora, tentem imaginar se eu estivesse falando com vocês dessa maneira. Oi, gente, tudo bem? A mentalidade fixa, a mentalidade de crescimento. Tenho certeza que ninguém ia estar aqui nessa live, tá? Então, eu tive que desenvolver a maneira como eu me comunico para que eu consiga me conectar com as outras pessoas. Então, tudo nessa vida é possível de ser desenvolvido. O que é a mentalidade de crescimento? A mentalidade de crescimento é a crença de que habilidades podem ser desenvolvidas através de esforço, aprendizado e experiências. Eu te pergunto, quantos livros você leu nos últimos anos? Esse ano, você já começou a ler algum livro? Você precisa buscar conhecimento. Você precisa entender que todas as habilidades são possíveis de serem desenvolvidas, desde que você pague o preço, desde que você busque conhecimento e aplique esse conhecimento no seu dia a dia, tá? Então, a mentalidade de crescimento é isso. Eu vou trazer alguns exemplos que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença e vocês vão conseguir entender. Outra coisa que é muito importante, eu vou trazer aqui agora características de uma revendedora ou de um revendedor que tenha mentalidade fixa, tá? Aí você vai precisar fazer esse diagnóstico. Bruno, nossa, tudo que você falou enquadra com o que eu estou vivendo. Primeiro passo, reconheça, tá? Você precisa reconhecer que, de fato, você tem algumas crenças limitantes, que você tem a mentalidade fixa. O primeiro passo é você reconhecer. E o segundo passo é você buscar conhecimento para poder desenvolver, que eu também vou ensinar vocês aqui nesse treinamento, tá? Então, quais são as características de uma revendedora ou revendedor que tem uma mentalidade fixa? Primeiro, tem medo de desafios. Você tem medo de desafios? Como que você encara abordar uma cliente nova? Como que você encara chegar num ambiente desconhecido, onde você não tem contato com ninguém e apresentar o seu trabalho? Será que você tem tido medo de desafio? Se você tem medo de desafio, é porque você tem medo de errar. E se você tem medo de errar, é porque você tem uma mentalidade fixa. Ou seja, aquela pessoa, nossa, será que eu vou gravar um vídeo falando que eu estou trabalhando com semijoias? O que as pessoas vão pensar de mim? Você tem tido esse comportamento no seu dia a dia? Se você tem tido, não tem problema. Sabe qual é o problema? É você não reconhecer. Quando você não reconhece, aí sim é um problema muito grande. Mas a partir do momento que você reconhece e busca evoluir, isso mostra grandeza. Não é errado, não é feio você realmente assumir que você precisa melhorar. Pelo contrário, isso é um desafio. Isso é algo que mostra que você é uma pessoa de atitude, é uma pessoa de grandeza, uma pessoa que realmente quer se desenvolver. Segundo, desiste facilmente. Será que você desiste facilmente? Ah, levei um não, peguei ali o mostruário e vou começar a revender semijoias. Ó, vou contar uma coisa aqui que eu sei que vocês passam aí, tá? Quando vocês pegaram ali o primeiro mostruário, ou você está pegando aí o seu primeiro mostruário, você já pegou aquilo, pensando em algumas pessoas que vão comprar de você, correto? Você pensou, minha tia vai comprar, minha prima vai comprar, aquela minha amiga vai comprar. Aí o que acontece? Você chega lá com o mostruário, a sua prima olhou o mostruário, olhou as semijoias e não comprou. Aí você já começa, nossa, será que semijoia é para mim? Aí você foi na sua tia não comprou. Você foi na sua amiga não comprou. Aí sabe o que acontece? Você já está pensando em desistir. Você ouviu 5 não, você ouviu 10 nãos e já está pensando em desistir? Por quê? O seu sonho é tão pequeno assim que você vai desistir tão fácil porque você ouviu nãos. O não, gente, é algo normal na vida de um vendedor. Eu carrego algo comigo que diz o seguinte, que o não na vida de um vendedor é tão normal como o sangue na vida de um médico e é tão normal como a graxa na vida de um mecânico.
Tem como ser médico e não ter contato com sangue? Tem como ser mecânico e não ter contato com a graxa? Impossível. Tem como ser vendedor ou vendedora sem ter contato com não? Impossível. Você vai ouvir muito mais nãos do que sims. Lembra que eu comentei com vocês que durante muito tempo eu vendi livros de porta em porta? Eu nunca fui o mais talentoso, tá, gente? Eu nunca fui aquele que se destacou. Nossa, ele tem muitos dons, esse cara vai vender demais. Não, eu desenvolvi uma habilidade que era a habilidade de não desistir. Porque todas as vezes que eu tinha vontade de desistir, eu lembrava da frase daquela diretora, que disse: dificilmente você vai dar alguém na vida. Você é um grande líder negativo. Você e o seu irmão nunca vão dar certo nessa vida. Então, todas essas coisas, elas vinham na minha mente e me davam combustível para eu não desistir. Olha isso que eu vou contar para vocês. Eu tinha uma meta. Todos os dias eu saía de casa com uma meta. Tá? A gente ficava em uma cidade 40 dias. Era o período de férias, vendendo livros de porta em porta. Então, todos os dias que eu saía, eu tinha um objetivo. Eu precisava entrar em 10 casas para eu conseguir vender 3 coleções. Tá? 3 coleções era o meu objetivo. Se eu conseguisse vender 3 coleções, eu tinha alcançado o meu objetivo financeiro. Então, o que eu fazia? Eu já tinha um número na minha cabeça. E você precisa também ser bom e boa em números. Você precisa entender o seu negócio. Então, o que eu fazia? Eu tinha que bater em 10 casas para eu poder conseguir entrar em uma. Esse número era preciso. Bati em 10 casas, ouvi 9 nãos, a chance de eu entrar na 10ª casa era muito grande. Lógico que não acontecia nessa sequência. Às vezes na 5ª casa eu entrava, às vezes na 11ª casa eu entrava, mas esse era o número que eu tinha. Eu batia em 10 casas e conseguia entrar em uma. Então, para eu conseguir entrar em 10 casas, era impossível vender uma coleção de livros no portão. Então, eu tinha que entrar no lar daquela pessoa, tá? Então, eu entrava em 10 casas e dessas 10 casas eu conseguia vender 3 coleções. Então, faça a conta comigo. Se eu bati em 10 casas para poder entrar em uma, eu consegui entrar em 10 casas, então eu ouvi quantos nãos? Ouvi 90 nãos para eu receber 10 sims. Aí dessas casas que eu entrei, eu só consegui vender para 3. Eu levei 97 nãos para poder receber 3 sims. Aí eu te pergunto, você está preparada para poder ouvir o não? Como que está o seu controle emocional diante do não? Você desiste facilmente? Então, 2. Qual que é o segundo ponto, né, que deixa muito claro que você está com uma mentalidade fixa? Você não tem uma mentalidade fixa, você está. É diferente de ter uma mentalidade fixa e estar com uma mentalidade fixa. Quando você fala, eu tenho uma mentalidade fixa, você está cravando isso para a sua vida. Agora, quando você fala, eu estou com uma mentalidade fixa, isso vai fazer com que você transite de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Então, pense nisso. Procrastinação. Esse é um mal de grandes pessoas que trabalham com vendas. Elas procrastinam. O que é procrastinar? É você não ter atitude. É você planejar algo e não agir. Existem pessoas que colocam muita coisa no papel e nunca tiram isso do papel. Isso é procrastinar. Você tem procrastinado ou você é uma pessoa de atitude? Gente, me conta aqui nos comentários. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando do treinamento? A maneira como eu estou, né, falando está fazendo com que vocês consigam entender? Eu estou falando muito rápido. Vá me contando aí como que está, né, o nosso bate-papo para que eu consiga entregar de fato aqui um conteúdo relevante para vocês, tá? Então, quero ouvir os comentários aqui de vocês. É muito importante para mim, ó. Via Rose Meire, tá aí, Lidiane, falou que o não é motivador para quem não pensa em desistir. Que frase legal, hein? Procrastinação. Então, fique muito atento em relação a isso. Você tem procrastinado? Você tem colocado alguns objetivos e não tem realmente colocado, né, em prática esses objetivos? Então, pense nisso, porque isso é muito importante, tá? Ó, os comentários estão trancados aqui, ó. Desculpa, gente, pedi para vocês abrirem os comentários. Mas o importante é que eu estou vendo aqui, ó. Estamos em 800 pessoas aqui online, e isso para mim é motivo de muita alegria, tá? Vou até fazer uma fotinha aqui, ó. Vamos registrar esse momento. Gente, quarto ponto, vitimismo. Eu tenho percebido que muitas pessoas que trabalham com vendas, elas têm uma grande tendência a se tornarem vitimistas. Eu nunca vi um grande vendedor, eu nunca vi um grande empreendedor que fosse vitimista. Vitimistas esperam acontecer.
protagonistas fazem acontecer. Eu vou repetir essa frase. Vitimistas esperam acontecer. Protagonistas fazem acontecer. Você tem feito acontecer ou você está esperando acontecer? Tome cuidado. O vitimismo, ele é um grande vilão de sonhos. Ele é um grande assassino de sonhos. Dificilmente uma pessoa que é vitimista, que fica encontrando culpados para poder justificar o seu fracasso, dificilmente essas pessoas darão certo na sua vida. Assuma o protagonismo. Você é responsável pelos seus resultados. Ninguém mais, somente você. E quando você assumiu o vitimismo, você concorda que eu tinha muitos motivos para ser um vitimista? Afinal, a diretora disse que dificilmente eu daria certo na vida. O meu pai falou que dificilmente eu daria certo na vida. Aquela professora disse que o meu caso era caso de cadeira elétrica. Eu tinha tudo para poder assumir o vitimismo, começar a colocar a culpa no meu pai, começar a colocar a culpa na minha diretora, falar que eu sofri bullying quando eu era criança. Isso é vitimismo. Agora o protagonismo é o quê? Eu vou dar o meu melhor, eu vou provar que eu sou capaz. E eu te falo, olhando nos seus olhos, você é capaz de ser a protagonista da sua história. Só depende de você. Assuma o protagonismo. Você tem a oportunidade está na sua mão, você está tendo acesso a um conhecimento que vai mudar o seu jogo. Mas não adianta só eu estar aqui, não adianta só essa empresa que investiu em você fazer a parte dela. Você precisa fazer a sua parte. Você tem feito a sua parte? Ou você tem sido vitimista e encontrado culpados para poder justificar os resultados que você não tem? Pense nisso, tá? Vou trazer alguns exemplos bem legais aqui para vocês de mentalidade. Alguns exemplos na prática, tá? Então vamos lá. Sobre rejeição nas vendas. Você teve aí uma rejeição na sua venda. Qual que é a mentalidade da pessoa que tem a mentalidade fixa e qual que é o pensamento da pessoa que tem uma mentalidade de crescimento? A mentalidade de crescimento, ela ouviu um não. Olha como ela pensa. Cada não que eu recebo é uma oportunidade de aprender e melhorar minha abordagem. Vou ajustar a minha estratégia e tentar novamente. Olha que incrível e que poderoso isso. Quando a pessoa que tem a mentalidade de crescimento, ela recebe um não, ela pensa assim, é uma oportunidade que eu tenho para poder melhorar. Onde que eu estou errando? Será que eu estou errando na abordagem? Será que eu não estou qualificando a cliente da maneira correta? Será que eu não criei conexão? Quando você pensa dessa maneira, você tem muitas oportunidades de descobrir o caminho que você deve seguir e corrigir o seu erro. Agora, quando a pessoa tem a mentalidade fixa, o que ela faz? Recebi um não. Isso é sinal de que não leva o jeito para vendas. Melhor parar por aqui. Você tem falado isso? Você tem pensado isso? Sabia que é muito mais conveniente e muito mais tranquilo você ter uma mentalidade fixa do que ter uma mentalidade de crescimento? Porque a mentalidade de crescimento ela vai fazer com que você saia da sua zona de conforto. Ela vai fazer com que você pense, ela vai trazer muita dor para você, que é a dor do crescimento. A mentalidade fixa, ela é mais agradável, porque você fala assim, eu não levo jeito para vendas, eu vou parar. Beleza, é um caminho que você encontra que talvez você está enterrando muitos sonhos e muitas oportunidades. Olha um outro exemplo muito legal que eu trouxe aqui para vocês. Divulgação nas redes sociais. As pessoas precisam saber que você trabalha com semijoias, correto? Como que uma pessoa vai comprar de você se ela não sabe que você trabalha com semijoias? Então você precisa se posicionar. Como que você vai se posicionar? Através de uma ferramenta incrível que você tem na sua mão, que é o seu celular. Você pode postar no Instagram, você pode postar no Facebook, você pode postar no WhatsApp. Você tem vários canais de vendas na sua mão. Ou você está vendendo pelo seu celular, ou você está comprando. O que você prefere? Você prefere vender ou prefere estar comprando? Eu gosto de vender e gosto de comprar. Mas para você poder comprar, você tem que estar vendendo e tem que estar colocando dinheiro no bolso. Então, você precisa trabalhar a sua imagem. Isso é fixação de marca. O que é fixação de marca? As pessoas precisam saber que você empreende no segmento de semijoias. Então, pega o seu celular, abre a câmera, fala, gente, estou trabalhando com semijoias, eu sou uma empreendedora do segmento, vai ser uma alegria poder te atender. Se você quiser saber mais, me chama aqui no WhatsApp. Mas sabe o que acontece? Às vezes você tem medo da rejeição, você tem medo do que as pessoas vão achar de você. Olha a diferença de uma pessoa que tem a mentalidade de crescimento para uma pessoa que tem a mentalidade fixa. A pessoa que tem a mentalidade de crescimento, ela diz o seguinte, não sei muito bem como gravar vídeos, mas vou estudar, praticar e melhorar aos poucos. Olha que legal, olha que mentalidade diferente. Quando a pessoa pensa dessa maneira, ela abre um leque de oportunidades. E quando ela tem a mentalidade fixa,
eu não sou boa com vídeos, então é melhor nem tentar. Isso não é para mim. Gente, vocês estão conseguindo captar o poder de você desenvolver uma mentalidade de crescimento? Você tem tido uma mentalidade fixa ou tem tido uma mentalidade de crescimento? Isso vai determinar muita coisa na sua vida e vai determinar muita coisa na sua história, tá? Então, reflita muito nisso que eu estou falando. Diante de resultados baixos, você teve um mês que não foi bom, aquele mês, né, complicado, um mês que realmente não foi dos melhores. A pessoa que tem a mentalidade de crescimento, esse mês eu vendi pouco. Mas o que eu posso mudar para melhorar no próximo? Vou buscar novas estratégias. Olha que legal, olha que cenário perfeito. E se você não teve resultado no mês, algo você deixou de fazer, correto? A responsabilidade é sua. Afinal, você não é vitimista. Ou você colocou a culpa em janeiro e fevereiro, que são meses que você talvez pensou aí na sua cabeça. Ah, janeiro tem IPVA para pagar, janeiro tem IPTU, janeiro tem material escolar. Isso é mentalidade fixa, tá? Então, você pensou dessa maneira? Você justificou a sua falta de resultado e colocou a culpa em algo? Se você fez isso, é sinal que você, né, ali aplicou uma mentalidade fixa e não uma mentalidade de crescimento. Você acha mesmo que todo mundo aí na sua cidade, todas as pessoas que você conhece, estavam sem dinheiro para poder comprar uma semijoia? Tenho certeza que não. Talvez, concordo com você, que em janeiro, fevereiro são meses que você vai ter que trabalhar um pouco mais para poder ter mais resultados. Mas você não pode determinar que aquele mês vai ser ruim por conta de alguma circunstância, tá? Você não pode fazer isso. Isso é mentalidade fixa. O que a mentalidade fixa diz aqui? Se vende pouco, é porque o mercado está ruim e não tem jeito. Tá vendo? Quando você fala dessa maneira, você realmente, né, tirou todas as possibilidades de ter resultado. Você está desenvolvendo uma mentalidade que não é uma mentalidade de campeã. Tá? E para você entender de verdade que vender é o caminho mais curto para a prosperidade, você precisa desenvolver essa mentalidade de crescimento. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Como desenvolver, então, a minha mentalidade? Bruno, me traga aí algumas dicas para que realmente eu consiga desenvolver a minha habilidade, tá? Primeira coisa que você vai fazer. Gente, espero que vocês estejam anotando tudo isso, tá? Porque o conhecimento, ele é muito importante. Mas você colocar em prática é muito mais valioso. De nada adianta você vir aqui, receber esse monte de conteúdo e não colocar em prática. Você tem que sair desse treinamento colocando em prática, tá? Então, primeira coisa que você vai precisar fazer, você vai trocar o não consigo, né? Eu não consigo. Você vai eliminar isso do seu dicionário, tá? Essa frase não pode pertencer mais à sua vida. Você não quer ser empreendedora? Você não quer mudar a história da sua família? Você não quer gerar acesso para as pessoas que você ama? Então, você tem que riscar isso do seu vocabulário. Eu não consigo. Você consegue sim. Você vai trocar por eu ainda não consigo. Beleza? Então, a partir de hoje, quando você se pegar falando eu não consigo, você vai tirar isso da sua vida. Você vai treinar. Isso é treinável, tá? Não é algo que você vai sair desse treinamento e a partir de agora, né, você vai começar a agir dessa maneira. Não, isso é treino. Então, a partir de hoje, você precisa treinar. Eu ainda não consigo, tá? Então, qualquer coisa que você achar que não tem capacidade, você vai dizer, eu ainda não consigo. Vai buscar meios de conseguir realizar isso. E quais são os meios? É conhecimento. Hoje, nós vivemos em uma era que os nossos pais, os nossos avós não tiveram esse privilégio, que é a era da internet. Olha que nós estamos com mais de 700 pessoas conectadas, gente do Brasil todo. Por quê? Porque nós temos a internet. Hoje você entra ali no YouTube, você assiste um podcast, como gravar vídeos. Você vai encontrar uma enxurrada de conhecimento ensinando como você gravar vídeos. Então, busque conhecimento, tá? Segundo, crie um desafio da semana. O ser humano, ele vive de desafio. Todas as vezes que você cria um desafio e não desiste daquilo e vai até o fim e conclui aquele desafio, você ganha confiança. Venda é confiança. O combustível do vendedor é vender. Quanto mais ele vende, mais combustível ele tem e mais confiante ele se torna. Você precisa vender, você precisa se desafiar. E o que você quer dizer com desafios, Bruno? Vou dar alguns exemplos aqui. O desafio que eu tenho essa semana é abordar 3 pessoas que eu não conheço e falar sobre semijoias, tá? Então, o que você vai fazer? Você colocou ali o desafio. Falar com 3 pessoas que eu nunca me conectei, que eu não conheço, e vou falar para essas pessoas de semijoia. Você vai lembrar daquela pessoa lá do mercado. Sabe aquele mercado que você vai lá quase todo dia? Não tem aquela caixa que é sempre sorridente para você,
Dá uma olhada nela, ela tá usando algum brinco, ela tá usando algum colar, você já vai criar uma estratégia para poder abordar ela. Falar, fulana, que brinco lindo, você tem muito bom gosto. Seja verdadeira, tá? Não faça elogio, né, raso, faça elogio verdadeiro. Então você foi e elogiou, você preparou o terreno, você vai ver que ela vai dar um sorrisão para você. No outro dia você vai falar, fulano, nossa, eu vi esse brinco teu, cheguei lá em casa, abri o meu mostruário e eu tenho vários brincos que tem a sua cara. Eu empreendo no segmento de semijoias e quero ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho para você. Que dia essa semana fica melhor? Simples, né? Gente, se você fizer isso, você vai entender o poder da abordagem, você vai entender o poder da venda direta. Então, se desafie, coloque desafios na sua semana para que você vença aquele obstáculo para você, que é um obstáculo hoje, que você sempre diz, eu não consigo, você vai trocar por ainda, eu não consigo. Ou talvez o desafio que você vai criar essa semana, gente, anota aí já, tá? Coloca um desafio aí para você, para que essa semana você já consiga, né, executar esse desafio. Vai fazer um bem danado para você. E de verdade, não fique, né, esperando a aprovação de outras pessoas. Geralmente, pessoas que têm resultado, elas estão nem aí para você. Sabe quem que é a pessoa que vai criticar? É aquela pessoa que não tem resultado. É aquela pessoa que não construiu nada. Você não pode dar ouvidos para essa pessoa. Aquela pessoa que construiu, aquela pessoa que está vivendo o que você quer viver, se ela vê você tendo essa atitude, ela vai com certeza te elogiar, porque ela sabe a importância de você realmente agir diante das situações. Quem critica é quem nunca construiu nada. Não dê ouvidos para essa pessoa, tá? Coloque em prática. O meu desafio essa semana é: vou gravar um vídeo nos stories do meu Instagram falando que eu empreendo no segmento de semijoias. Talvez vai dar um frio na sua barriga, vai dar até dor de barriga em você. Não tem problema, é desafio. E desafio é algo que tira você da zona de conforto. Vendedor precisa ser desafiado, empreendedor, pessoa que quer ter sucesso, precisa sair da zona de conforto. Então, coloque desafios na sua semana e vá em busca deles, tá? Descubra por qual motivo você recebeu um não. Isso daqui é muito poderoso. Você ouviu muitos nãos? Então, tente entender o porquê você está ouvindo não. Esses dias, uma revendedora nossa, ela falou, Bruno, eu estou ouvindo muito não, eu estou desesperada. Talvez ela estava esperando uma outra resposta. Sabe o que eu falei para ela? Parabéns. Se você está ouvindo muito não, é sinal que você está trabalhando muito. Isso me deixa extremamente feliz. Só que a partir de agora, o que você vai fazer? Você vai tentar entender o porquê que você está recebendo esse não. Às vezes, sabe por que você não consegue vender e está ouvindo muitos não? Porque você não está qualificando a sua cliente. Você está querendo vender semijoia para uma pessoa que só compra bijuteria. Você está querendo vender semijoia para alguém que não está preocupado com qualidade, está preocupado com preço. Essa pessoa não é o perfil de cliente que você tem que atender. Então, faça a qualificação. Às vezes, você está oferecendo para uma mulher que ela não tem o poder de compra. Ela não trabalha, ela está desempregada. Aí você vai lá, oferece semijoia para ela, até gosta, mas não compra. Aí vai fazer com que você desanime. Então, você precisa entender o porquê que você está ouvindo não. Será que você não criou conexão com a pessoa? De verdade, as pessoas não podem entender que você está querendo vender. Isso é chato. Ninguém gosta de comprar. As pessoas amam comprar, mas elas odeiam perceber que estão comprando. Consegue entender a diferença disso que eu estou falando? As pessoas amam comprar, mas odeiam entender que estão recebendo algo de um vendedor. Como assim, Bruno? Eu não gosto, de verdade. Quando eu vou em algum lugar, eu percebo que a pessoa está usando técnica em cima de técnica comigo e está querendo vender para mim. Eu não gosto disso. Você tem que ser natural, se conecta com a pessoa que está do outro lado, seja interessada, pergunte sobre ela. Se ela tiver com filho, fale sobre filho, tenta descobrir o que ela tem prazer de falar. Conecta com a pessoa, porque se você não conectar, você vai levar muitos nãos. A pessoa vai entender que você está ali com interesse querendo vender. Então, se conecte primeiro. Talvez você está ouvindo muitos nãos porque você não está se conectando. Talvez você está ouvindo não porque você não está agregando valor para o acessório que você vende. Você conhece a história da empresa que você trabalha? Você sabe qual que é a diferença de semijoia para bijuteria? Você sabe o que é uma peça hipoalergênica? Você sabe falar para a sua cliente qual que é a diferença, né, da semijoia, como eu disse, para o ouro, que é para joia? Você precisa entender de semijoias para você poder passar confiança, para você poder agregar valor para o que você está fazendo. Então, lembre-se disso. Você, todas as vezes que ouvir um não, você tem que fazer esse exercício. Por que eu ouvi esse não? Onde que eu errei? Beleza? Então, esse é um desafio muito legal que eu quero que você coloque em prática também, tá? Gente, espero que vocês
né, estejam gostando aí. Não sei se a Marcela já pode abrir aí os comentários, tá, Marcela? Que eu vou abrir para algumas pessoas também realizarem aí algumas perguntas, que vai ser muito importante. Mas antes, eu quero, né, falar um pouco sobre algo que é muito importante para mim. Todas as vezes que eu falo em vendas, eu não posso deixar de citar a minha mãe. Essa é a Maria Aparecida, mais conhecida como Cidinha. Lembra quando eu disse para vocês que eu saía para vender geladinho? Sabe quem que produzia aqueles geladinhos para eu poder vender? Era minha mãe. E todas as vezes que eu saía para poder vender e não alcançava nenhum tipo de resultado, sabe o que a minha mãe fazia? Ela comprava esses geladinhos de mim só para não me ver desistindo. Eu digo que a minha mãe, ela foi uma peça fundamental na minha história. A minha mãe abriu mão de viver a vida dela para poder fazer com que eu e meu irmão, nós nos tornássemos homens e nos tornássemos pessoas de honra. Essa foto, né, ela no meu casamento, essa foto ela andando de bicicleta, acreditem se quiser, mas a minha mãe já tem 64 anos, é uma pessoa que se cuida, é uma pessoa, né, que sempre prezou pela sua saúde. No ano passado, eu recebi, né, uma ligação que marcou muito a minha vida. A minha mãe me ligou e ela disse: "O meu filho, eu fiz alguns exames médicos e o médico, ele disse que eu preciso fazer uma biópsia com extrema urgência." Aquilo me machucou muito e eu parei tudo que eu estava fazendo para poder, né, ir acompanhar minha mãe nesse momento difícil. Fui com ela fazer aquela biópsia e foi um momento muito difícil. Depois de alguns dias, nós recebemos a triste notícia. Minha mãe estava com câncer maligno lobular invasivo. E eu fiquei questionando a Deus, por que justo a minha mãe, uma pessoa que sempre se cuidou, uma pessoa que abriu mão, né, de viver a vida dela para poder viver a vida dos filhos, e agora que ela chegou na fase de poder curtir, isso está acontecendo com ela. Eu peguei o telefone, né, fiz uma ligação de vídeo para o meu pai, para o meu irmão. Nessa época, o meu irmão estava morando nos Estados Unidos, e nós tomamos uma decisão. A decisão foi: tudo que existisse de mais moderno na medicina, tudo que existisse de mais avançado, nós iríamos contratar para poder salvar a vida da minha mãe. Essa foto a seguir é a minha mãe lá no hospital Sírio-Libanês. Nós levamos ela num dos hospitais que é referência hoje na medicina, na oncologia. Tivemos a oportunidade de contratar um melhor oncologista que existia no Brasil para poder cuidar da minha mãe, para poder trazer segurança. E graças a Deus, a minha mãe está curada, graças a Deus a minha mãe conseguiu passar por esse momento difícil. Essa foto, né, ela me mandou logo depois da cirurgia, dizendo: "Meu filho, obrigado por ter me dado essa oportunidade. Meu filho, obrigado por ter investido na minha saúde. Hoje eu estou curada, estou saindo para poder fazer o meu primeiro pedal, estou saindo para poder fazer o meu primeiro exercício depois de ter me curado." Lembra que eu disse para vocês no começo do nosso bate-papo que vender é o caminho mais curto para a prosperidade e eu poderia provar isso para vocês? Prosperidade, gente, vai muito além de bens materiais. Prosperidade está muito ligado com as oportunidades e os acessos que você gera para as pessoas que você ama. Lógico que você ter uma casa boa é importante, você ter um bom carro é importante, mas eu digo que não existe uma prosperidade maior do que eu ter dado essa oportunidade para minha mãe, eu ter devolvido para ela tudo que ela fez por mim e fez pelo meu irmão. Eu fico imaginando, se eu tivesse que depender do SUS, se eu tivesse que depender, né, de colocar minha mãe num posto de saúde, talvez ela nem estivesse viva mais. Então, quando eu digo que vender é o caminho mais curto para a prosperidade, é isso que eu quero dizer. É que você tem a oportunidade, você tem o privilégio de poder gerar acesso para as pessoas que você ama. Eu gostaria de fazer um exercício agora com vocês. Eu gostaria, né, que você fechasse os seus olhos e refletisse algo comigo. Eu quero que você feche os seus olhos e se entregue para esse momento. Eu quero que você realmente, né, agora esqueça de todas as preocupações que você tem. Eu quero que você dedique esse momento para você. Esse é um momento seu. Eu quero que você pense agora nas pessoas que você mais ama. Talvez essa pessoa seja o seu pai, talvez seja a sua mãe, seja o seu filho, seja o seu marido, seja a sua esposa. Eu não sei. Eu quero que você imagine agora os brilhos dos olhos dessa pessoa, o sorriso dessa pessoa.
E eu quero que você imagine agora, você tendo a oportunidade. Talvez essa pessoa que você mais ama seja o seu filho. Eu quero que você imagine você tendo a oportunidade agora de dar para os seus filhos tudo aquilo que você teve vontade de ter na sua infância e que a escassez, a falta de oportunidade não deixou você viver. Talvez você tendo a oportunidade de pagar uma escola particular para o seu filho, você tendo a oportunidade de pagar um intercâmbio para o seu filho. Na sua infância, né, você viu pessoas indo para os Estados Unidos, indo para outros países estudar o inglês, e aquilo era tão distante da sua realidade. E agora você está tendo a oportunidade de gerar isso para o seu filho. Você levando, né, os seus filhos para Disney, para poder conhecer ali os personagens que eles estão acostumados a ver só na televisão. Talvez essa pessoa seja o seu pai, seja sua mãe. Sabe aquele sonho que o seu pai e a sua mãe sempre teve, que você sempre ouviu eles dizendo que tinha o sonho de ter um carro zero, que tinha o sonho de ter a casa própria, e esse sonho nem existe mais? Talvez eles nem falem nisso mais, porque é algo muito distante da realidade que eles vivem. Então eu quero que você veja agora e visualize você tendo a oportunidade de chegar lá para o seu pai e para sua mãe, entregar a chave daquele carro que seu pai sempre sonhou e falando para ele: ô pai, isso daqui é uma maneira que eu tenho de poder retribuir tudo que o Senhor já fez por mim. É você tendo a oportunidade de gerar para sua mãe aquela casa que ela sempre sonhou e que ela nunca conseguiu realizar. Você consegue imaginar o sorriso e o olhar de gratidão da sua mãe e do seu pai por você ter gerado a eles essa oportunidade? Talvez essa pessoa seja o marido, seja sua esposa. Eu quero que você imagine agora você tendo a oportunidade de entrar no avião e fazer aquela viagem que vocês sempre sonharam. Talvez seja Paris, seja Dubai, seja aqui no Brasil mesmo, eu não sei. Qual que é a cidade que você tem vontade de conhecer e que talvez hoje você entenda que isso está muito distante da sua realidade? Então, imagine você entrando agora no avião com a sua família, todo mundo ali muito feliz, realizado com aquele momento. Talvez faz anos que você não para poder fazer uma viagem. E eu quero que você imagine que você está realizando agora esse sonho. Você está chegando ali num hotel que você nunca imaginou ter oportunidade de se hospedar. Agora vocês estão ali na varanda daquele hotel, abrindo um vinho, abrindo um champanhe, abrindo um guaraná, e você olha para o seu marido, você olha para sua esposa, e você fala para ele e para ela: valeu a pena. Todo aquele esforço, toda aquela nossa dedicação valeu a pena. Hoje nós estamos aqui desfrutando, nós estamos aqui colhendo os frutos de todas as sementinhas que a gente plantou. Talvez essa pessoa seja você. Sabe aqueles sonhos que você tinha na sua infância e que hoje esses sonhos nem existem mais? Porque quando a gente é criança, né, a gente acredita que tudo é muito fácil. E quando a gente se torna adultos, esses sonhos eles vão se tornando cada vez mais distantes. Mas eu quero que você resgate agora esse sonho. Eu quero que você, né, resgate aquele objetivo que você tem. Talvez seja uma cirurgia plástica, talvez seja fazer uma faculdade, talvez seja visitar um outro país, eu não sei. Mas eu quero que você resgate agora esse sonho e que você imagine tendo a oportunidade de realizá-lo. Você tendo a oportunidade de ajudar uma instituição de caridade. Você tendo a oportunidade de ajudar um hospital do câncer. Através dos seus recursos, pessoas voltam a viver. Através da oportunidade que você tem de abençoar aquele hospital, abençoar aquela instituição de caridade, pessoas estão renascendo. Você consegue imaginar isso? Eu gostaria que você abrisse agora os seus olhos, com calma, respire fundo. Eu tenho algo para poder te dizer. Quem vende não depende. A partir do momento que você dominar a habilidade de vender, todos esses sonhos eles são possíveis de realizar. E quem está aqui falando isso para vocês é um improvável, que tinha tudo para poder dar errado. E através das vendas conseguiu viver sonhos que eu nunca imaginei viver. E eu só estou no começo da minha história. Eu vou viver muitas coisas. A venda tem o poder de transformar pessoas improváveis em pessoas extraordinárias. Existe uma pesquisa científica que ela diz o seguinte, que nós conseguimos captar apenas 5% de tudo o que nós vimos e de tudo o que nós ouvimos. Talvez vocês vão se esquecer de tudo que eu falei aqui para vocês, mas existe algo que eu quero que você saia daqui e nunca mais se esqueça disso. Se você esquecer de tudo que eu falei, mas se lembrar de uma coisa, eu já vou ter cumprido o meu propósito e a minha missão nesse nosso bate-papo. O que eu quero que você leve no seu coração?
que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Que Deus te abençoe. 1 hora cravado do nosso bate-papo. Que entenda que através da sua vida, muitas outras vidas podem ser transformadas. Se você está participando dessa live, se você teve a oportunidade de ouvir coisas que eu disse, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua história. Pessoas estão se espelhando em você. Muitos sonhos dependem de você para serem realizados. E você, mulher, você, homem, nasceu para ser protagonista da sua história. Lembre-se, vitimistas esperam acontecer. Protagonistas fazem acontecer. Aproveite essa oportunidade que essa empresa investiu em você, essa oportunidade que essa empresa te deu para você poder realizar os seus sonhos e reescrever a sua história. Conte comigo, nós teremos mais 8 encontros, né, daqui para frente, e eu vou entregar tudo que eu puder para poder ser um canal de transformação na sua vida. Afinal, essa é a minha missão e esse é o meu propósito. Espero que vocês tenham gostado. Vou abrir agora para 2 perguntas. Eu vou escolher 2 perguntas aqui. Vou estar respondendo para vocês de maneira muito prática. Você pode perguntar dúvida de técnica de venda. Você pode tirar dúvidas relacionadas à curiosidade. Bruno, fiquei curioso em relação a isso. Pode fazer uma pergunta aqui. Fiquem à vontade. Vou ficar muito feliz em poder responder. Tá bom, gente? Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Estou lendo os comentários aqui. Ingrid Coitinho, parabéns. Impactada, gratidão, que bom. Gisele, que aulão. Obrigado, Gisele, por ter feito aqui. Está valendo a pena assistir. Muito obrigada. Boa noite, uma ótima. Receba em nome de Jesus. É isso daí, Ramos Lima. Que gratificante poder participar. Eu que fico muito feliz em ter. Mora em Cidade Nova. O que fazer para chamar clientes? Essa é boa. Está morando numa cidade nova e quer atrair novos clientes. Esteja em ambientes onde existam o seu público-alvo. Onde o seu público-alvo estiver, você precisa começar a frequentar. Está na academia? Então comece a frequentar uma academia e se conectar com pessoas. O seu público está em salão de cabeleireiro, em esmalteria? Comece a frequentar esses lugares. Pague para poder ter acesso a esses lugares. Invista. Porque quando você está em ambientes propícios, você se conecta com pessoas que vão mudar o seu jogo. Não tenha escassez. Às vezes algumas pessoas deixam de investir, deixam de fazer unha num lugar, né, que é mais chique, porque quer economizar. Mas às vezes existem grandes oportunidades nesses lugares e você está perdendo. Chegue lá, se conecte, seja, né, uma pessoa envolvente, uma pessoa entusiasta, sorria. Então faça isso. Esteja em ambientes onde você tem o poder de se conectar com as suas possíveis clientes. Aí você faz esse exercício. Na igreja, né, em ambientes onde existam muitas mulheres, esteja nesses lugares e se conecte. E lembre-se, o grande vendedor, ele não se torna vendedor em um dia. Ele se torna vendedor no dia a dia. Então é um processo, não é do dia para a noite que vai acontecer. Vá plantando sementinhas, tá? Plante sementinhas e espere a hora certa que a colheita vai vir. Tem novos aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como fidelizar minhas clientes? Essa que eu já acho que já respondi um pouco aqui. Qual a melhor técnica para criar conexão e parceria com os clientes? Vou responder essa última aqui, tá, gente? Essa é muito boa. Tem uma frase que eu carrego comigo que ela diz o seguinte: seja interessada ao invés de ser interessante. O que essa frase quer dizer? Quando você é interessada, você ouve mais e fala menos. Quando você quer ser interessante, você fala mais e ouve menos. Então, como que você vai fazer para ser uma pessoa interessada? Você precisa se conectar. Amigos compram de amigos. Como que você se conecta com uma outra pessoa? Falando de coisas que ela gosta de falar. Por exemplo, se você me abordar, você entrou ali no meu Instagram, conheceu um pouco da minha história, você chega e fala: Bruno, acompanhei um pouco da sua história e vi que você vendia livros no semáforo. Como que foi essa experiência de vender livros no semáforo? Você acha que eu vou ter prazer em falar sobre isso? Demais. Eu vou me conectar com você? Demais. A chance de eu comprar algo de você é grande? Muito. Então, faça perguntas inteligentes, ouça, mostre interesse na outra pessoa. Não tente ser interessante. O que é ser interessante? Às vezes aqui eu fico até mal nos treinamentos que eu ministro, porque eu falo muito. E no meu dia a dia, eu não tenho o hábito de falar muito. No meu dia a dia, eu tenho o hábito de ouvir muito. Porque quando você ouve, as pessoas estão carentes. Quando você para poder ouvir uma pessoa, você se conecta com ela. Já é meio caminho andado para você poder vender.
todos nós estamos carentes. Me desculpe a sinceridade, mas todos nós gostamos de falar sobre a nossa vida. Todos nós gostamos de contar histórias da nossa vida. Isso faz bem. Então, seja interessada ao invés de ser interessante. Esse é um ponto crucial para você poder se conectar, né, com outras pessoas e, de fato, alcançar a venda. Isso gera conexão. A conexão ela faz com que você tenha mais resultados. Tá bom, gente? É isso. Obrigado. Logo mais, né, a empresa aí de vocês vai estar passando o calendário da nossa nova data. Não perca o próximo treinamento. O próximo treinamento eu vou estar falando sobre um tema incrível. A gente vai para a técnica. Eu vou trazer técnicas práticas para vocês, tá? Nada difícil, nada de termo em inglês, nada disso. Dia a dia, coisas que eu sei que vocês vão precisar colocar em prática e já colocarão isso no dia seguinte e já vão começar a ter resultado. E me cobrem. Se você colocar em prática o que eu falar e não ter resultado, você pode vir e falar, Bruno, o que você falou não deu resultado. Eu te garanto que se você colocar em prática, você vai ter resultados incríveis e vai fazer do seu ano de 2025 o melhor ano da sua história. Que Deus abençoe vocês e não se esqueça, vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Um abraço.